Oi, gente. Oi, Dani, Alisson, Máscara e Vanessa Prado, Vivi Cris, linda, Joaquim. Bem, gente, entrando aqui novamente porque eu mexi errado na live, coloquei, ao invés de virar a câmerazinha, coloquei a câmerazinha pra... Quer dizer, bem, um beijo enorme pra você, meu amor. Eu apertei o botão que acaba fazendo com que a live caia. Me perdoem, tá ok? Tangara da Serra, em Mato Grosso, um beijo pra você. Rafinha do meu coração, você sempre aqui, minha querida do meu coração. Lu Jair também. Então, vamos dar continuidade à nossa live. Pessoal de Cuiabá, pessoal de Boa Vista, em Roraima. A minha querida Rafinha, toda feliz com o seu Flamengo, né? Tem crédito, que bom, Joaquim. Pessoal de Brasília também chegando aí. 5-1. Que isso, gente? 5-1, tá? Deus me livre, Jorge. Até Flamengo ganhar de 5-1 de alguém, eu passo até mal. Eu, hein? Essa graça toda também não. Tá estudando, né, Rafa? Nada de Flamengo, muito bem. Então, meu amor, o pessoal de Búzios, o pessoal todo aí, tá vendo, Lu? Não é brincadeira, não. Esse povo só quer saber nada de Flamengo. Nós estamos estudando, disse o outro. Isso aí, gostei de ver. Bem, queridos, vamos começar então a nossa live? Vamos, como é que foi a prova do João? Gente, só Jesus sabe. Esse João, esse ano tá terrível. Mas se Deus quiser, vai dar certo no final, tá? Porque tá difícil, esse ano tá difícil pro João. Nosso Vasco joga bem, mas não faz gol. Gente, onde que o Vasco joga bem, Joaquim? Meu amor pelo Vasco, nem meu amor pelo Vasco tá me permitindo dizer que o Vasco joga bem. Ô, Joaquim, tá ruim pra nós, Joaquim, tá muito ruim, meu preto. Vou te contar. Mas ainda vai ser diferente. Pessoal de Vila Velha... É verdade, tá assim bom mesmo? Gente, para que eu passo mal, Rafa. Perdi até minha concentração aqui. Vambora. Então vamos lá, gente. Vamos começar então aí a nossa live. Nossa prova é domingo, nós temos muito trabalho pela frente. Não é, Vivi? Então, vamos começar aí, porque agora vai ser heavy metal. Nós vamos fazer 21 de 42. Vamos fazer de 21 a 42. Tá certo? O meu problema é o João torcendo pelo Flamengo. Vamos lá. Então, nunca teve bom, caramba. O Vasco sempre... Cara, o Vasco é o Vasco. Olha a história do Vasco, não vem com essa. Ah, Jesus, a pessoa quer esculachar meu time, gente. Oh, meu Deus do céu. Então, que bom que ele separar tudo para assistir a live. Eu fico muito feliz. Viu, meu bem? Vamos lá. Queridos, vamos começar então a nossa live? Olhem só. A nossa live de hoje, essas dicas que eu vou dar hoje aqui, são todas dicas referentes à lei de trânsito, tá bom? Porque essa lei, ela é uma lei super, me perdoe o neologismo, caível, na medida em que nós temos muitas são as ocorrências de trânsito, muitos são os crimes de trânsito com a qual nós estamos lidando todos os dias, tá bom? Então vamos lá, pessoal aí da capital, vamos começar então aqui, ó. A dica de número 21, tô contando de 21 porque até ontem nós tivemos 20, não é? Ô, Fernando, um beijo enorme. Um beijo enorme pra você, querido. Então, vamos lá. Vamos começar da dica 21, lembrando que ontem nós terminamos na 20. Obrigada, meu amor. Vamos lá. Primeiro, ação penal da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Preste atenção pro que eu vou te falar. Não há como errar, tá? Não há como errar. Você que tá aí a primeira vez assistindo, um beijo, meu amor. Ação penal na lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Queridos, a regra é a seguinte: ação penal é pública condicionada à representação. Essa é a regra. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, regra: ação penal pública condicionada à representação. Acabamos de chegar, meu amor. Acabamos de chegar, tá bom? Agora, haverá 3 situações, serão 3 as situações em que a ação penal na lesão corporal culposa na direção de veículo automotor será de natureza pública incondicionada. Só 3. Quais são essas 3 hipóteses? Anota aí, estamos na dica 21. Quando o agente estiver dirigindo sob efeito de álcool. Segunda, quando o agente estiver participando de competição automobilística não autorizada. Terceiro,
quando o agente estiver dirigindo 50 km além do limite máximo de velocidade permitida pelo local. Nessas 3 hipóteses, o crime será de ação penal pública incondicionada. Em todas as demais, a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor será de natureza pública condicionada à representação. Isso é quente para cair. Isso faz uma confusão danada porque é a regra do artigo 291. Ok? Muito bem. Outra dica sobre lesão corporal. Presta atenção. A lesão corporal na direção de veículo automotor. Tá ruim a transmissão, gente? Tá caindo a transmissão? Me coloquem aí a par do que tá acontecendo na transmissão, porque pra mim não tá dando sinal nenhum de que esteja ruim. Normal? Então vamos embora, vamos continuar. Olhem só, presta atenção. Se eu perguntasse agora pra vocês, a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que bom! A lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, gente, ela é crime. Vamos lá. De menor potencial ofensivo, sim ou não? Vamos lá? Que bom, hein? Ela é crime de menor potencial ofensivo, sim ou não? Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. É ou não é? Bem, cuidado com as respostas. Pode ser, pode não ser. Explico. Quando a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor está lá no caput do artigo 303, qual é a pena máxima para essa lesão corporal culposa na direção de veículo automotor? A pena máxima são 2 anos. Então, ali, o crime é de menor potencial ofensivo. Porém, nós temos no parágrafo único do 303 um aumento da pena, aumento em que a pena pode ir até metade. Está lá no 303, parágrafo único. Tá ok? Aumenta-se a pena de 1/3 à metade. Então, o aumento máximo é o aumento da metade. E essa pena, que é máxima de 2 anos, pode ir a 3 anos. Então, escute. A lesão corporal culposa na direção de veículo automotor pode ser ou não um crime de menor potencial ofensivo. No caput, é um crime de menor potencial ofensivo. No parágrafo, como a pena máxima chega a 3 anos, ela não é um crime de menor potencial ofensivo. Agora, escute que aqui está o pulo do gato. Independente da lesão corporal ser ou não ser um crime de menor potencial ofensivo na lei de trânsito, independente da lesão corporal culposa ser ou não ser um crime de menor potencial ofensivo na lei de trânsito, uma coisa é certa. A regra é que ela vai admitir a transação penal e a composição civil de danos, mesmo que não se trate de um crime de menor potencial ofensivo. É a regra, trazida pelo artigo 291, parágrafo 1º. Porém, haverá 3 hipóteses em que não caberão, ainda que a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor seja de menor potencial ofensivo, que não caberão nem a transação, nem a composição civil de danos. Quais são essas hipóteses? Novamente, aquelas 3 hipóteses. O agente estar sob influência de álcool, o agente estar participando de competições não autorizadas e o agente estar 50 km além do limite de velocidade para o local. Tá ok? Não tem nada de exercício de profissão. Presta atenção, nada disso. Isso aí é aumento de pena lá. Vou repetir. 3 hipóteses. Vamos lá. Dica de número 2. Essa primeira e essa segunda dicas, na minha opinião, são as mais difíceis da live, porque você tem que entender o 291, parágrafo 1º, e muita gente não entende. Então, eu vou recapitular. Presta atenção. Eu poderia resumir essas 2 primeiras dicas da seguinte forma. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Regra. É de ação penal pública condicionada à representação. Admite a transação penal, perfeito. Admite a transação penal e admite a composição civil de danos. É a regra. Agora, como é a questão da exceção? Exceção em que ela vai ser de ação penal pública incondicionada, ela não vai admitir a transação penal, ela não vai admitir a composição civil de danos. Naquelas 3 situações. A pessoa sob efeito de álcool, a pessoa participando de competições automobilísticas não autorizadas e a pessoa 50 km além da velocidade permitida para o local. Entenderam? E veja que, então, mesmo que se trate de crime de menor potencial ofensivo, a pessoa não vai poder se valer dos institutos despenalizadores naquelas 3 hipóteses. Tá ok? Muito bem. Isso terá que ser instaurado inquérito policial nos termos do 291, seu parágrafo.
Tá bom, meu amor? Muito bem, essas 3 hipóteses. Muito bem. Agora, vamos lá para a próxima dica, a nossa dica de número 3, tá? A dica de número 3. O que o nosso querido aqui acabou de falar está no artigo 291, no seu parágrafo 2º. Ou seja, naquelas hipóteses do parágrafo 1º do artigo 291, terá que ser instaurado o inquérito policial. Tá certo? Mesmo que se trate de crime de menor potencial ofensivo. Porque naquelas 3 hipóteses, mesmo que se trate de crime de menor potencial ofensivo, não poderá haver, obrigada, querido, não poderá haver aplicação dos institutos despenalizadores. Ok? Muito bem. Presta atenção. Dica de número 23. A dica de número 23 diz respeito ao seguinte. Queridos, a lei de trânsito traz no artigo 298 várias circunstâncias agravantes genéricas para os crimes de trânsito. Dentre essas circunstâncias agravantes genéricas, você vai encontrar o fato do agente dirigir sem habilitação e também do agente praticar o crime sob a faixa de pedestre. Deixe-me explicar uma coisa para vocês. Dirigir sem habilitação e praticar o crime na faixa de pedestre, né? Na faixa que é usada para que é a sinalização para pedestres. Presta atenção. Oi, amor, concurso interno, tenente. Um grande abraço para o senhor, tenente. Que Deus abençoe, que Deus proteja isso, senhor. Que bom, fico muito feliz de saber que passou na prova. Fico muito feliz, que Deus abençoe toda a polícia aí da Bahia e abençoe também a sua vida, viu? Muito obrigada pelo seu carinho, tá bom? Mas vamos lá. Presta atenção. Então, dirigir sem habilitação e dirigir na faixa de pedestre são circunstâncias agravantes genéricas para os crimes de trânsito nos termos do artigo 298. Mas escute, como circunstâncias agravantes genéricas, não é isso? Como agravantes genéricas, elas não poderão ser usadas em crimes em que essas mesmas circunstâncias forem elementares ou causas de aumento de pena. Entenderam ou não entenderam? Então, presta atenção. Preste atenção. No crime de lesão corporal culposa, no crime de homicídio culposo, na direção de veículo automotor, praticar o crime quando se dirige sem habilitação e na faixa de pedestre, isso são causas de aumento. Então, a falta de habilitação não pode ser usada como circunstância agravante genérica e a faixa de pedestre não pode ser usada como circunstância agravante genérica. Por quê? Porque já é causa de aumento. Por outro lado, eu poderia usar a circunstância agravante genérica da falta de habilitação no crime de conduzir veículo sem habilitação, gerando perigo de dano? Não, porque no crime de direção sem habilitação, isso já é elementar. Então, cuidado, porque tudo aquilo que for causa de aumento de um crime de trânsito e também estiver previsto na lei com a possibilidade de ser circunstância agravante, só vai ser circunstância agravante se não for causa de aumento, se não for elementar. Se for elementar ou causa de aumento, não vai poder ser usada como circunstância agravante. Nunca se esqueça disso. Ok? Muito bem. Vamos chegar lá. Número 24. Omissão de socorro. Cuidado. Queridos, presta atenção. A omissão de socorro está prevista como conduta típica no 304, não é? Deixar o condutor do veículo de prestar socorro, não é? Por ocasião de acidente, blá, blá, blá. Está prevista no 304 como conduta criminosa e também está prevista como causa de aumento de pena do homicídio culposo e da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Então, a minha pergunta é, quando eu vou usar o 304, que é o crime de deixar o condutor do veículo por ocasião de um acidente, de prestar socorro à vítima quando pode fazer diretamente ou quando deixar de chamar a autoridade? E quando é que eu vou usar a omissão de socorro como causa de aumento da lesão corporal culposa ou do homicídio culposo? Estamos na dica de número 24. Olha só, preste atenção. Preste atenção. Queridos do meu coração, peraí, qual foi a pergunta que você colocou? Eu agora não vi a pergunta que você colocou, meu amor. Depois você faz essa pergunta aí de novo. Presta atenção. Primeiro, na hipótese de... na terceira... O que é terceira fase da pena? Presta atenção. Só voltando aqui um pouquinho, o pessoal perguntou.
Quando eu puder usar, por exemplo, a questão da falta de habilitação, do agente estar sem habilitação quando pratica homicídio culposo ou lesão corporal culposa, ou quando a gente pratica o crime sob a faixa de pedestre, isso na lesão corporal culposa ou no homicídio culposo, são causas de aumento de pena. Essas causas de aumento de pena poderão ser consideradas na terceira fase de aplicação da pena, perfeito. E não poderão ser usadas como circunstâncias agravantes genéricas nos termos do 298, porque se é causa de aumento, não pode ser circunstância agravante. Algo que está previsto como circunstância agravante só pode ser circunstância agravante se não for antes elementar, se não for qualificadora, se não for causa de aumento. Entende? Como nesses crimes já são causas de aumento, não poderão ser usadas. Agora vamos voltar para a dica de número 24. Dica de número 24. A questão da omissão de socorro. A omissão de socorro, ela aparece no Código de Trânsito, tanto no artigo 304, como causa de aumento de pena dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Quando usar uma, quando usar outra? Queridos, prestem atenção. Na hipótese de ser o agente, o causador do acidente, e ele não tiver prestado socorro à vítima, ele for então o culpado pelo acidente e não prestou socorro à vítima, eu vou usar ou a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com a causa de aumento, ou o homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a causa de aumento. O 304, que é o crime de omissão de socorro específico da lei de trânsito, só pode ser usado para aquele condutor que está envolvido, mas não é culpado pelo acidente. Entenderam? Eu até tenho lá no meu Instagram um post que é um post antigo, mas que assim, ilustra bem essa situação. Eu vou, depois que terminar essa live, vou buscar esse post antigo e vou fazer um repost dele agora nas minhas primeiras linhas aí, nas minhas primeiras postagens do Instagram. Tá certo? Então lembrar, se a pessoa for causadora do acidente e a pessoa não prestou socorro à vítima, ela responde pelo crime ou de lesão corporal com a causa de aumento, ou então responde pelo crime de homicídio culposo com a causa de aumento por não ter prestado socorro à vítima. Agora, se ela é uma condutora envolvida, porém não culpada pelo acidente e não prestou socorro à vítima, ela responde pelo artigo 304 do CTB, Lei 9.503 de 1997. Ok? Lembrar, como vocês vão fazer uma prova objetiva, eu quero que vocês lembrem, e como isso está sendo usado pela jurisprudência, notadamente lá no Supremo, eu quero que vocês lembrem que, dica de número 25, no crime de omissão de socorro, por parte do condutor envolvido e não culpado pelo acidente, a lei diz que se aplicarão as penas respectivas, ainda que tenha havido morte instantânea e ainda que o socorro tenha sido prestado por terceiro. Tá certo? Então, não esqueçam dessa cláusula do parágrafo único do 304, do artigo 304 do Código de Trânsito. Tá? Muito bem. Agora, lembrar que o 304 não é para qualquer condutor. O 304 só é para o condutor envolvido no acidente e não culpado pelo acidente. Tá? Vocês vão ver lá no post que eu vou fazer que havia 2 veículos envolvidos no acidente. Havia uma baiana que estava vendendo acarajé ali na pracinha. E havia um terceiro veículo passando. Quem foi culpado pelo acidente? O veículo A. O veículo B, o segundo veículo, foi envolvido no acidente, mas não foi culpado no acidente. O terceiro veículo não tinha nada a ver com o acidente, assim como a baiana que estava vendendo a acarajé dela também não tinha nada a ver com o acidente. Certo? A baiana e aquele terceiro veículo, que não tinham absolutamente nada a ver com o acidente, que podiam e que não prestaram socorro à vítima, responderiam pelo crime do artigo 135 do Código Penal. O condutor do veículo B, envolvido e não culpado pelo acidente, responderia pelo 304. E o do A, que era culpado pelo acidente e não prestou socorro à vítima, responderia pelo crime de homicídio culposo com a causa de aumento de pena pela omissão de socorro. Ok? Alguém perguntou aí sobre a questão de morte instantânea. Amor do meu coração, escuta aqui.
mandar prestar socorro para a vítima que morreu instantaneamente significa consagrar uma hipótese de crime impossível, porque eu não posso prestar socorro para quem já morreu. Mas como você está diante de uma prova objetiva, olha só, gente, a pessoa para quem se presta socorro tem que estar viva. Não existe omissão de socorro para morto, entende? A doutrina toda fala isso, que isso é consagração de uma hipótese absurda. Porém, como você vai fazer uma prova objetiva, você tem que saber desta cláusula, porque pode ser perguntado lá para você se a lei prevê isso, e a lei prevê, então você tem que trabalhar com a lei, ok? Vamos lá. Outra coisa, queridos, dica de número 27, o crime de embriaguez ao volante é um crime de perigo concreto ou é um crime de perigo abstrato? Vocês sabem que a diferença do crime de perigo abstrato para o crime de perigo concreto é que no crime de perigo abstrato, a análise da situação de perigo é feita pelo legislador ex ante e não o legislador descreve uma determinada conduta como perigosa e não exige a demonstração de que efetivamente tenha havido situação de perigo a partir da realização daquela conduta. De acordo com a norma do artigo 306, não há nenhuma exigência de demonstração de perigo concreto de dano. De acordo com a jurisprudência majoritária nas nossas cortes superiores, também não há essa exigência, de sorte que o crime é de perigo abstrato, segundo a jurisprudência dominante nas cortes superiores. Ok? Agora escute, fala uma coisa para mim. E aquele crime do artigo 310? Aquele crime do artigo 310 que fala de entregar o veículo para a pessoa que não é habilitada, para a pessoa que não tem a condição de dirigir o veículo em segurança. Tá certo? Por seu estado de saúde ou porque está embriagado. Esse crime do artigo 310, ele depende que a pessoa a quem se entregou o veículo gere algum perigo de dano, ou o simples fato de entregar o veículo a alguém que não é habilitado ou não tem condições de dirigir com segurança já é em si uma conduta criminosa? Qual é a resposta? É preciso haver a demonstração da geração de perigo de dano ou isso também é crime de perigo abstrato? Hein, gente? Vamos lá. Queridos, isso também é crime de perigo abstrato. Independente da pessoa ter ou não ter provocado qualquer situação de perigo ao dirigir aquele veículo, isso é crime de perigo abstrato. E isso hoje, inclusive, é entendimento sumulado no STJ. Anota aí, porque você vai cair. Súmula 575 do STJ. Tá certo? Crime de perigo abstrato. Tá certo? Dica de número 28. Meu amor, já tem um tempinho. A gente tá na dica de número 28. Começamos com a 21, mas vai até 42. Então, isso aí. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Agora, dica de número 28 não. Dica de número 29, né? Na dica de número 29, não esqueçam uma outra coisa, amor do coração. Olha só, o crime de dirigir veículo automotor na via pública sem habilitação e o crime de racha, ou seja, de participar de competições automobilísticas não autorizadas, dica de número 29, eles são crimes de perigo concreto ou são crimes de perigo abstrato? Fala aí pra mim. Eles são crimes de perigo concreto ou são crimes de perigo abstrato? Hein, gente? Direção sem habilitação e participação em competições automobilísticas não autorizadas, né? Abstrato ou concreto? Esses são crimes de perigo concreto. Perfeito. Por quê? Porque eles exigem a demonstração de que efetivamente aconteceu uma situação geradora de perigo. Todas as vezes que você pegar uma norma penal incriminadora que defina um crime de perigo e essa norma penal incriminadora trouxer expressões como gerando dano potencial, gerando perigo de dano, expondo a perigo, expondo a dano potencial, certo? Isso são hipóteses de crimes de perigo concreto, porque se está aqui exigindo que se faça uma análise da situação de perigo ex post. Eu quero saber se aconteceu mesmo a situação de perigo. Se não tiver acontecido a situação de perigo,
eu não posso considerar criminoso aquele comportamento. Então, por exemplo, a pessoa saiu com seu veículo automotor dirigindo muito bem, obrigada, mas a pessoa não é habilitada. Dirigia muitíssimo bem, inclusive muito melhor do que eu. Não é muito difícil também não, mas tudo bem. Vamos lá. Nesse caso, olha o que vai acontecer. Nesse caso, a pessoa estará praticando o crime do artigo 309 do Código de Trânsito. Ela estará praticando o crime do artigo 309 quando ela dirige sem habilitação, mas dirige muito bem, obrigada, não gerou perigo de dano, não expôs ninguém a dano potencial. Ela não praticou crime nenhum, isso é um mero ilícito administrativo. Ok, meu amor? Muito bem. Agora, a dica de número 30. Sabe qual é a dica de número 30? Isso, presta atenção, é preciso geração de perigo de dano no 308, no 309, no 311, que é aquele crime de dirigir em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, em logradouros estreitos, onde existir uma grande concentração de pessoas. Isso são crimes de perigo abstrato. 308, racha, 309... direção sem habilitação, e 311, a direção em velocidade incompatível com a segurança naquelas localidades citadas pelo artigo 311. Isso tudo são crimes de perigo concreto. Deverá ser efetivamente demonstrada a situação de perigo a que ficou exposta a coletividade a partir da realização da conduta pelo agente. São crimes de perigo concreto. Vou repetir. Vamos lá? 306 e 310, a embriaguez e entregar o veículo a quem não tem condições de dirigi-lo com segurança são crimes de perigo abstrato, ok? Agora, 308, participação em competição automobilística não autorizada, 309, direção sem habilitação, e 311 são crimes de perigo concreto, porque exigem a efetiva demonstração de uma situação de perigo para que nós estejamos diante da conduta criminosa ali descrita. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá, gente. Agora, continuando aí, dica de número... Alguma dúvida até aqui? Houve algum problema até aqui? A Mel estava aí fazendo uma pergunta. Sabe o que é, Mel? Você quer colocar de novo meu coração? Ou podemos seguir? Se pudermos seguir, me dá o ok aí. Posso seguir, né? Então, vamos lá. Olha só, deixe-me falar agora da dica de número 30. Estamos na 30, não estamos, gente? Estamos ou não estamos na 30? Me sinaliza aí para eu ver se eu me perdi aqui. Ok, 30. Então, bora. Dica de número 30. Amores do coração, presta atenção. Na dica de número 30, eu quero falar com vocês sobre um lance que passa assim, sem que ninguém perceba. Cara, vocês sabem que existem determinados crimes de trânsito, como, por exemplo, o homicídio culposo na direção de veículo automotor, a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Esses crimes, além das penas privativas de liberdade, eles também trazem penas restritivas de direito, uma interdição temporária de direitos. Que interdição temporária de direitos é essa? É aquela de suspender ou proibir a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Tá certo? Então, tem, além da pena privativa de liberdade, a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para a direção de veículo automotor. Perfeito? Prestem atenção. Quando transita em julgado esta pena, tá certo? Quando transita em julgado a condenação, quando transita em julgado a sentença condenatória, a pessoa que foi condenada pela prática desses crimes em que isso aparece como pena, ela é intimada para que ela entregue no prazo de 48 horas a sua habilitação. Escuta isso. Isso está no artigo 293, parágrafo. Então, se a pessoa é condenada por um crime, como, por exemplo, o homicídio culposo na direção de veículo automotor, que tem a pena de suspensão da habilitação, ela é, ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação, ela é intimada, nos termos do artigo 293, parágrafo 1º,
para que faça em 48 horas. É intimado para entregar à autoridade em 48 horas a sua carta de habilitação, a sua carteira de habilitação ou a sua permissão para dirigir veículo automotor. Essa entrega deve ser feita à autoridade judiciária em 48 horas. Vamos lá. Se a pessoa não fizer essa entrega em 48 horas, a pessoa, estará praticando uma infração administrativa ou estará praticando uma conduta criminosa? Digam para mim, ela estará praticando uma infração administrativa ou ela estará praticando uma conduta criminosa? Quem sabe me dizer? Gente, ela estará praticando uma conduta criminosa. Ela estará praticando o crime do artigo 307 no seu parágrafo único. Ela estará praticando o crime do 307 no parágrafo único. Mas eu quero que você preste atenção porque eu vou falar agora. Alguém colocou aqui desobediência. Amores do meu coração. Isso não é desobediência. Desobediência é o nome de um crime previsto no artigo 330 do Código Penal. Essa pessoa estaria praticando crime de desobediência se ela estivesse praticando o crime do 330 do Código Penal. Ela está praticando o crime do 307, parágrafo único da Lei de Trânsito, que não tem o nome de desobediência, embora caracterize uma desobediência. Entenderam isso que eu quis dizer aqui? Isso é importante. Vamos lá. Outra coisa. Vocês sabem que dirigir sem habilitação e acabar com isso provocando lesão corporal é uma causa de aumento de pena para o crime de lesão corporal culposa e para o crime também de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Você não sabe disso? Cuidado! E se a habilitação estiver apenas vencida? Se a habilitação estiver apenas vencida, nós vamos usar a causa de aumento de pena? A resposta é sim ou a resposta é não? Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos colocar aí. Resposta é sim ou não? Se a habilitação estiver vencida, incide a causa de aumento de pena? Bem, queridos, o entendimento das nossas cortes é no sentido que não, de que não incide se a habilitação estiver vencida, tá? Muito bem, não é o meu entendimento, mas é o entendimento que foi aqui adotado, ou que foi sufragado lá pelo nosso STJ, por exemplo, tá ok? Então, não há a causa de aumento de pena. Muito bem. Agora, outra coisa. Queridos, presta atenção. Olhem o que eu quero que você... Vamos chegar lá. Vamos chegar no que você está falando aqui. Sua esposa também. Vamos chegar lá. Olha só. Olha o que eu quero que vocês vejam. Vamos imaginar que uma pessoa, ela tenha praticado um homicídio culposo na direção de veículo automotor quando ela estava dirigindo sob efeito de álcool. Nesse caso, vamos imaginar que caísse assim na prova. Ela, sob efeito de álcool, praticou um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Certo? O fato dela estar sob efeito de álcool é qualificadora do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso é verdadeiro ou é falso? Tá? Então, se você assim, o fato da pessoa estar sob efeito de álcool e provocar homicídio culposo na direção de veículo automotor é uma qualificadora. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Fala pra mim aí. Gente, preste atenção. Quero dizer pra vocês que isso estava descrito como, de fato, uma qualificadora no crime do 302, no artigo 302, parágrafo 2º.
mas isso foi revogado pela Lei 13.281 de 2016. Sabe, gente? Porque o 302, parágrafo 2º, trazia, não é inciso 5, inciso 5 está revogado há muito tempo, tá? E era causa de aumento de pena, tá? O inciso 5 está revogado desde 2008, tá certo? Não é isso não, isso era o parágrafo 2º que dizia que se a pessoa estivesse sob efeitos de álcool, quando praticasse o homicídio culposo na direção de veículo automotor, isso seria uma qualificadora. Por que qualificadora? Porque a pena era de reclusão de 2 a 4 anos, quando nas demais hipóteses é de detenção. Só que isso foi revogado, pelo amor de Deus. O artigo 302, parágrafo 2º, foi revogado pela Lei 13.281 de 2016. Por favor, não vá errar isso. Não vá colocar coisa revogada na tua lei. Vamos lá. Outra coisa, queridos, lembrar que o homicídio do Código de Trânsito só pode ser o culposo. Se o homicídio for doloso, eu não aplico o Código de Trânsito. Eu vou aplicar o Código Penal. Não esqueçam disso. Então, se houver dolo com relação à morte, tá vendo? Tá desatualizado, tem que anotar. Se houver dolo com relação à morte e a pessoa usar o veículo como instrumento para causar a morte, isso é homicídio doloso e a sua capitulação estará no Código Penal, não estará no Código de Trânsito. Ok? Vamos lá. Dica de número 34. Cuidado pelo amor de Deus. Racha com morte. Dica de número 34 é quentíssima. Racha com morte. Vamos lá. Queridos, a pessoa está participando de uma competição automobilística não autorizada e acaba provocando a morte de alguém, certo? De um transeunte, por exemplo. Nesse caso, eu vou estar diante de um homicídio doloso ou de um homicídio culposo? Fala aí pra mim. Fala aí pra mim. Queridos, eu uso o Código Penal ou eu uso o Código de Trânsito? Eu uso o Código Penal ou eu vou, ao contrário, usar o Código de Trânsito? Para essa situação da pessoa estar cuidado num racha automobilístico e acabar matando alguém. Olha só, a pessoa no racha automobilístico, numa competição automobilística não autorizada, acabou matando alguém. Isso é homicídio doloso ou isso é homicídio culposo? Queridos do meu coração, olha aqui. Quem colocou que é CTB errou, quem colocou que é Código Penal e é doloso também errou. A resposta teria que ser depende. Isso aí. A própria lei hoje diz que numa competição automobilística não autorizada, a morte pode decorrer de dolo ou de culpa. Escuta, a morte pode decorrer de dolo ou de culpa. A lei diz isso no 308. E a lei diz que quando num racha ocorrer morte e ficar evidenciado que a pessoa não quis a morte nem assumiu o risco de provocá-la, ou seja, num racha não houve dolo com relação à morte, qual é o crime pelo qual a gente vai responder? É o 308, parágrafo 2º. É uma forma qualificada de participação em competição automobilística não autorizada. Entendeu? Então, é o 308, parágrafo 2º, com pena de 5 a 10 anos, se ficar demonstrado que houve culpa com relação à morte. Porém, se ficar demonstrado que naquele racha automobilístico houve dolo com relação à morte, aí você vai usar o Código Penal. Então, a resposta não é nem que é doloso, nem que é culposo. São as circunstâncias do caso concreto. Também não é dolo eventual. Você não pode falar que isso é dolo eventual. Você não pode afirmar que é dolo eventual. Pode ser, pode não ser, pode ser culpa. Se for culpa, no racha, culposamente causou a morte, responde pelo racha, pela participação em competição automobilística não autorizada, na forma qualificada do parágrafo 2º do artigo 308. Se houver dolo, vai para o Código Penal. Muito bem. Agora, outra coisa. Vamos imaginar
que a pessoa agora esteja participando de um racha automobilístico e cause lesão grave que não queria causar e nem assumiu o risco de causar a uma determinada vítima. Queridos, a lesão grave, não é qualquer lesão não, é a grave, qualifica também o crime de participação em competição automobilística não autorizada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 308. Tá certo? Outra coisa, meus amores, até pouco tempo, o crime do artigo 308, participação em competição automobilística não autorizada, era um crime de menor potencial ofensivo, com pena máxima de 2 anos. Eu quero te dizer que hoje, o crime do artigo 308, participação em competição automobilística não autorizada, não é mais um crime de menor potencial ofensivo, porque a sua pena máxima são 3 anos, nos termos do caput do artigo 308, tá? Então, como é que fica o racha hoje, ó? Participação em competição automobilística não autorizada, gerando perigo de dano. Caput, 308, tá bom? Pena, até 3 anos, 6 meses a 3 anos. Agora, participou do racha e gerou lesão corporal de natureza grave. Pena que não queria provocar, culposamente provocou lesão corporal de natureza grave. Pena, 3 a 6 anos. Participou de um racha e acabou provocando uma morte que não queria provocar. Foi culposa a morte provocada. Vai ser 308, parágrafo 2º, pena 5 a 10 anos. Não esqueçam de dar uma olhada nesse artigo 308, por favor, porque eu tenho certeza que esse artigo 308 vai cair na prova. Então, hoje, a morte culposamente provocada num racha é qualificadora do crime do 308, assim como a lesão grave culposamente provocada num racha é qualificadora do 308. Tá certo? Muito bem. Agora é a nossa dica de número... Boa noite, querido. De número 37. Ô, gente, presta atenção. Vocês sabem que nós temos a pena de suspensão do direito de dirigir, né? Ou de se obter a permissão para dirigir. Muito bem. Essa pena, que é uma pena de interdição temporária de direitos, ela não é aplicada de forma substitutiva no Código de Trânsito. Nos crimes, por exemplo, dos artigos 302, 303, olha o que acontece. No 302, no 303, além da pena privativa de liberdade, não só neles, mas estou dando um exemplo deles. Além da pena privativa de liberdade, nós temos também essa pena de interdição temporária de direitos, que é uma pena restritiva de direitos. Essa que diz respeito à suspensão e proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Escute uma coisa. Ela não é aplicada substitutivamente. Ela é aplicada porque ela está prevista no preceito sancionatório da norma incriminadora. E porque ela não é aplicada em substituição à pena privativa de liberdade, ela não tem o prazo da pena privativa de liberdade. Ela tem um prazo próprio trazido pela lei de trânsito. Qual é o prazo trazido pela lei de trânsito para essa pena de interdição temporária de direitos, de suspensão do direito de dirigir? Qual é o prazo? Se perguntasse na sua prova, você saberia? Esse prazo são 2 meses a 5 anos. Prazo de 2 meses a 5 anos. Agora, escutem. A partir de quando começa a correr este prazo? Para a pessoa que está condenada pela prática desses crimes, que tem essa pena. Esse prazo só começa a ser contado a partir do momento em que a pessoa não estiver recolhida a um estabelecimento prisional. Escute, preste atenção para esse detalhe. A lei, nada. Olha aqui o que tu falaste. Olha o que tu falaste. Olha, quando acaba a pena privativa de liberdade. Não é quando acaba. A lei não usa esse termo. Quando acaba de cumprir a pena privativa de liberdade. Isso é usado lá na lei das organizações criminosas que a gente viu. Que é aquele prazo de 8 anos que a pessoa vai ficar interditada para o exercício de qualquer cargo, emprego. Lembra? Público, lembra disso? E eu falei, ali só conta depois que a pessoa acabar de cumprir a pena. Aqueles 8 anos só contam depois que a pessoa acabar de cumprir a pena.
olhem o detalhe da lei de trânsito. A lei de trânsito não diz que ela só vai começar, que aquele prazo de 2 a 5 anos, 2 meses a 5 anos, com referência lá à questão da suspensão da habilitação, que ele só vai começar a contar quando acabar de cumprir a pena, não. Ela diz que só vai começar a contar a partir do momento que a pessoa não mais estiver recolhida a um estabelecimento prisional. Tá? Isso tá lá no artigo 293. Preste atenção, porque eu vou ler agora o dispositivo. Fala assim, ó. A penalidade de suspensão ou de proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir auto-veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, em razão de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional. Não fala quando acabar de cumprir a pena. Fala enquanto ele estiver recolhido a estabelecimento prisional. Entendeu? Então, por exemplo, ele não está recolhido ao estabelecimento prisional porque ele está cumprindo o restante da pena em livramento condicional. Já está contando aquele prazo? Já está contando aquele prazo de 2 meses a 5 anos que foi imposto como prazo da pena de interdição temporária de direitos. Toma cuidado com isso, porque senão você vai errar. Tá? A gente tem que fazer essa troca de lei para outra. Entenderam? Então não é enquanto estiver cumprindo pena. É enquanto estiver recolhido ao estabelecimento prisional. Muito bem. Agora nós vamos para a nossa dica de número 38. Alguém perguntou aí. Gente, dirigir quando se está com o direito de dirigir suspenso é crime. Mas é crime de desobediência previsto no Código Penal? Não. É o crime do artigo 307. Você vai prestar atenção, entretanto, o seguinte. A lei, vamos imaginar, presta atenção. Imaginemos que na prova caísse assim. O agente que violar a proibição de dirigir imposta por autoridade administrativa com fundamento na lei de trânsito estará praticando crime descrito na própria lei de trânsito. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é verdadeiro ou é falso? A pessoa está burlando aquela proibição ou aquela suspensão do direito de dirigir, certo? Mas essa suspensão foi imposta por autoridade administrativa. Ela está ou não está praticando o crime descrito na lei de trânsito? Sim ou não? Não é porque não devolveu a habilitação, não. Já tinha... A pessoa devolveu, mas continua lá, gente. Não é a figura do parágrafo, não. Do 307, não. Não é isso que eu tô falando, não. A pessoa foi o seguinte. Olha só. Deixa eu falar uma coisa pra você. A pessoa, ela teve a penalidade. Ela tá sofrendo essa penalidade. Ela sofreu essa penalidade. Ela tá com seu direito de dirigir suspenso. Mas essa suspensão foi imposta pela autoridade de trânsito. Não foi pelo juiz, em virtude do cometimento de um crime. Foi pela autoridade de trânsito. Nesse caso, se ela burla, se ela deixa de observar aquela suspensão, né, e sai às ruas, ela está praticando crime do Código de Trânsito ou não? Aqui, a suspensão foi imposta pela autoridade administrativa. Ela está ou não está praticando crime descrito no Código de Trânsito? Por ter violado a suspensão do direito de dirigir. Entendeu? Vamos lá. Tá ou não tá? Presta atenção, queridos. A lei diz no artigo 307, deveria, mas não importa. Tem gente que tá com a carteira recolhida e tá dirigindo. De qualquer forma, está violando essa suspensão. Concorda, meu amor? Então, e ela estará praticando crime do Código de Trânsito, sim? Porque o 307 do Código de Trânsito, ele fala assim, meu amor, violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir imposta com fundamento neste Código. E imposta com fundamento no CTB, perfeito, pode ser imposta tanto pela autoridade administrativa de trânsito quanto pela autoridade judiciária. Perfeito. Tá certo? Então é imposta com fundamento neste Código. Muito bem. Outra coisa, se te perguntassem assim, pratica crime de fraude processual a pessoa que, por ocasião de acidente automobilístico com vítima, inovar artificiosamente com o intuito de enganar o perito ou o juiz, alterando o estado de lugar, coisas e pessoas. Está certo ou está errado?
A pessoa está ou não está praticando crime de fraude processual quando ela, com o intuito de levar a erro, né, de enganar juiz ou perito, ela alterar o estado de lugar, coisas e pessoas por ocasião de acidente com vítima. Está ou não está praticando? Diga aí pra mim, meus amores. Digam aí pra mim, por favor. Queridos, novamente a questão da nomenclatura. O crime de fraude processual é o crime que está descrito no artigo 347 do Código Penal. A pessoa que inovar artificiosamente por ocasião de acidente de trânsito automobilístico com vítima, alterando o lugar de coisas, estado de coisas e pessoas para induzir a erro o juiz, ela está praticando o crime que é idêntico à fraude processual, mas que não é o crime de fraude processual do 347, é o crime do 312 do CTB. Ela está praticando o crime de 312 do CTB. Fraude processual é o nome de crime do 347 do Código Penal. Ela está praticando uma fraude processual, mas do CTB. Não é o crime de fraude processual do 347, porque a norma do artigo 312 do CTB é especial com relação à norma do 347. E a norma que traz o crime cujo nome é fraude processual é a do 347 do Código Penal. Ok? Muito bem. Agora vamos lá, gente. Presta atenção. Fica aí essa tua prova. Dica de número 40 agora. Dica de número 40 agora, tá? Olha só. Vamos imaginar que caísse assim na sua prova. Todas as vezes que um motorista profissional pratica um homicídio culposo na direção de veículo automotor ou uma lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nós vamos ter uma causa de aumento de pena, porque se trata de um motorista profissional. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Estamos falando aqui verdade ou estamos falando uma inverdade? Diga pra mim. Olha só. Ele é um motorista profissional e no exercício da profissão, ele acabou atropelando e matando pessoas, ou acabou atropelando e lesionando pessoas enquanto conduzia veículo automotor. Amores do meu coração. Olha que depende do quê? Depende do quê? Olha só, não é qualquer motorista profissional. Porque ele pode ser, por exemplo, um caminhoneiro profissional. Não vai ter causa de aumento para ele. A lei fala de causa de aumento para aquele que no exercício de sua profissão ou atividade conduz veículo de transporte de passageiros. Então diz, no exercício de profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Então, é veículo de transporte de pessoas. Não é qualquer motorista profissional. Isso uma vez caiu em prova e todo mundo que eu conheço chegou para mim, não entendi onde está o erro daqui, Jesus. Não é qualquer veículo de transporte passageiro. Entenderam? Ainda que não seja legalizado. Ainda que não seja legalizado. E digo isso pra vocês porque não teria sentido. O cara tá legalizado, aí tem a causa de aumento pra ele. O que não tá legalizado não tem a causa de aumento? Claro que tem. Se você olhar pela sistemática do código, não importa. Aqui a lei não exige que seja atividade legalizada. Tanto é que a lei diz que no exercício da sua profissão ou atividade estiver conduzindo veículo de transporte de pessoas, veículo de transporte de passageiros. Está certo, queridos? Tá certo isso aqui? Agora, olha só. Se caísse assim, dica de número 41. Já estamos nos aproximando aqui do final, tá? Olha só, gente. Claro, todo esse pessoal aí que conduz transporte de passageiro, que dirige veículos de transporte de passageiro, tá certo? E a lei não diz que tem que ser coletivo, não, hein? Tá bom? Agora, táxi, Uber, ônibus, tá certo? Muito bem. Deixa eu falar uma coisa pra você. Dica de número 41. Eu quero te perguntar o seguinte. Vamos imaginar um ônibus elétrico. Um ônibus elétrico. Eu posso aplicar
Alguém perguntou aqui de VLT. Eu posso aplicar o Código de Trânsito quando a pessoa estiver na condução de um ônibus elétrico, de um carro elétrico ou coisa do gênero? Eu posso ou não posso aplicar? Queridos, presta atenção. Deixe-me falar para vocês. O Código de Trânsito brasileiro tem um anexo que vai trazer algumas definições. E ele se aplica a veículo elétrico, sim. Só que preste atenção mais uma vez. Preste atenção. Se aplica a veículo elétrico, sim, desde que este veículo não circule sobre trilhos. Se ele circular sobre trilhos, a resposta é não se usa o Código de Trânsito. Tá certo? Então, se ele é elétrico, mesmo que ele tenha aquelas linhas, aqueles fios, você pode aplicar o Código de Trânsito. Tá lá no anexo do Código de Trânsito. Mas se for sobre trilhos, não posso aplicar. Tá joia? E outra coisa que eu pergunto a vocês. Há determinados crimes de trânsito que exigem que a conduta tenha se dado na via pública. Então, por exemplo, quando a gente fala de participação em competição automobilística não autorizada, os rachas, tem que ser na via pública. Quando a gente fala de direção sem habilitação, tem que ser na via pública. Vem cá, a minha pergunta então a vocês é a seguinte. Vamos imaginar, tá certo? O racha tem que ser na via pública, a direção de veículo automotor sem habilitação ainda também na via pública. E se a pessoa estiver dirigindo o seu veículo numa praia? E se a pessoa estiver dirigindo o seu veículo num estacionamento? Se a pessoa estiver dirigindo o seu veículo nas vias internas de um condomínio? Eu posso aplicar o Código de Trânsito quando a pessoa estiver, vou repetir, transitando com o seu veículo numa praia, transitando com o veículo pelas vias internas de um condomínio, transitando com o veículo em áreas de parqueamento, de estacionamento, de estabelecimento de uso coletivo, eu posso usar o Código de Trânsito? Presta atenção, queridos. A resposta com relação às praias abertas, com relação às praias abertas à circulação pública, às vias internas de um condomínio e com relação às áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo, são consideradas vias terrestres. Tá certo, queridos? E aí nós poderemos usar o Código de Trânsito. Isso está no artigo 2º da Lei de Trânsito, que eu vou ler para vocês, tá ok? Primeiro, o artigo 1º diz que o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres abertas à circulação se rege por esse código. Aí eu tenho o artigo 2º da lei. O artigo 2º da lei é expresso ao dizer que, para os efeitos deste código, são consideradas, muito obrigada, meu amor, são consideradas vias terrestres, as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios compostos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamentos de estabelecimentos privados de uso coletivo. Então, não tenhamos dúvida, é sim possível, e essa foi a nossa dica de número 42, aqui com relação ao Código de Trânsito. Ok, meus amores? Tá certo? Então, eu pergunto a vocês, deu pra sacar legal essa live aqui de Código de Trânsito? Deu pra sacar legal? Então, eu tenho certeza. Pra mim, o que é quente aqui? Pra mim é quente aquela questão do 291, da ação penal com relação à lesão corporal, a possibilidade de transação
e de composição civil de danos, sabe? Essas questões com relação à lesão corporal, aquelas duas primeiras dicas, 21 e 22 que eu dei, pra mim aquelas dicas são top. Aquelas dicas são dicas que podem cair, sim, no concurso de vocês, tá certo? Também acho que aquele lance do racha com a morte, quando for culposamente provocada, e o fato de ser qualificadora do crime de racha, também. De se for a morte dolosamente provocada, título de dolo direto eventual no racha, Código Penal não usa o Código de Trânsito. O fato do Código de Trânsito hoje mostrar que no racha a morte pode ter sido dolosa ou culposamente provocada, e que são as circunstâncias do caso concreto que vão nos dizer aqui o que vai ser usado, o Código Penal, o Código de Trânsito, porque ou foi doloso ou foi culposo. Isso é óbvio hoje no 308. Então acabou aquele negócio de botar racha igual a dolo eventual e fazer fórmula matemática para explicar questões que não são matemáticas. Tá bom, gente? Não esqueçam também da revogação do parágrafo 2º do artigo 302 pela Lei 13.281 de 2016, tá? Não esqueçam aquela pena de suspensão do direito de dirigir não é substitutiva da pena privativa de liberdade, por isso ela não tem a duração da pena privativa de liberdade. Tem coisa no Código de Trânsito para você ver. Não esqueça que eu não posso usar falta de habilitação como circunstância agravante genérica, onde ela já é causa de aumento ou mesmo elementar de crime. Joia? Não esqueça que 310 e 306 são crimes de perigo abstrato, segundo se diz na jurisprudência da doutrina majoritária, embora existam aí dúvidas, óbvio, por parte da doutrina, mas com relação ao 310, inclusive com súmula 575, com os crimes de racha, direção sem habilitação, direção acima da velocidade, não é? Acima da velocidade permitida, que são crimes de perigo concreto. Não esqueçam que o 304 só se aplica ao condutor envolvido não culpado pelo acidente. Se ele for culpado pelo acidente, eu não uso. Tá bom? Então, queridos, e se houver a utilização de álcool, eu não posso dizer nem que foi doloso, nem foi culposo, porque eu tenho que verificar a análise do caso concreto. Joinha, queridos do meu coração. Tá certo? Eu tenho sempre que analisar o que é concreto. Eu não posso criar fórmulas matemáticas para dizer que álcool igual a... Tá alcoolizado igual homicídio doloso. Não posso. Tá no racha igual homicídio doloso. Isso já era. Isso não tem mais espaço. Tá bom, queridos? Então, nós vamos parar a nossa live por aqui, porque está ficando tarde. E tomorrow nós temos trabalho, todos nós. E amanhã, novamente, nós vamos ter a nossa live, tá? Amanhã, sexta-feira, nós vamos ter a nossa live. E amanhã eu quero falar de crimes tributários, eu quero falar de lavagem, a gente já falou. Ah, eu queria dar esse recado pra vocês, escutem aí. Eu queria dar um recado pra vocês. Eu não vou fazer live de lavagem de capitais. Sabe por que eu não vou fazer live de lavagem de capitais? Porque, meu amor, eu tenho uma live completinha de lavagem de capitais que eu fiz pro pessoal que tava fazendo MP do Paraná e TJ de Santa Catarina. Então é só você ir lá buscar essa live e assistir essa live de novo, pra gente falar de coisas que ainda não foram faladas aqui, tá bom? Então, não aqui no Periscope, tá? Então, meus amores do coração, fiquem com Deus e até amanhã, quando nós voltaremos a fazer aí. Amanhã é sábado também, tá? Um grande beijo no coração de vocês, que Deus ilumine e proteja, guarde todos vocês sempre, tá bom, gente? Fiquem com Deus.